A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. Vamos agora para mais um estudo dessa semana, que esse estudo ele seja muito benéfico para você, assim como ele está sendo para mim. E o tema dessa semana é Quando Deus está em silêncio. É a lição de número 11. Quando Deus está em silêncio. Vou ler aqui o objetivo. Objetivo: entender a necessidade de orar de modo perseverante, mesmo perante dúvidas e frustrações, a fim de experimentar a restauração de Deus e conhecê-lo melhor. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Jó 42:10. Esse foi o texto base. Então, eu acredito que a grande maioria conhece a história de Jó, né? Que Jó ele passou por diversas coisas e mesmo assim ele não deixou de acreditar em Deus, ele não deixou de ter fé em Deus. Ele teve até momentos de tristeza, momentos de questionamento, de medo, mas ele nunca deixou de acreditar em Deus. A parte onde ele se sente mais frustrado, a parte que ele se sente com mais medo, é de pensar estar desobedecendo a Deus. Jó ele era uma pessoa preocupada em obedecer a Deus. Ele era tão preocupado ao ponto de todo fim de dia, assim, todo fim da festa, se eu não me engano, ele sacrificava um animal para cada um dos seus filhos, pensando: ó Deus, se algum dos meus filhos pecou contra ti, eu estou oferecendo sacrifício por eles, eu estou pedindo perdão por eles. Ele tinha tanto medo, ele tinha tanto temor, ele amava tanto a Deus que ele não queria desobedecer a Deus, ele não queria que os seus filhos desobedecessem a Deus, e se caso isso acontecesse, ele queria rapidamente o perdão de Deus. Ele era um homem preocupado em seguir as leis do Senhor. Então nisso a gente vê muito amor, porque a obediência ela está muito ligada ao amor, ao respeito. Então Jó, ele sentia isso. Eu sempre confundo, quando eu vou falar, eu quase falo Noé. Quando eu vou falar Jó, quase que eu falo Noé. Mas é sobre Jó que nós estamos falando hoje. Então, esse assunto dessa semana, ele não é um assunto fácil de dizer. Não porque ele é um tema complexo de se explicar, mas principalmente porque ele é algo muito íntimo, ele é algo que vai muito no profundo da nossa alma, sabe? Porque quantos de nós já não passamos por este momento que Deus está em silêncio, de que você está orando e Deus não está te respondendo, de que você está passando por um momento difícil e às vezes você sente que Deus não está olhando para a sua causa, de que o seu milagre não vai chegar, enfim, esse tipo de pensamento, sabe? E nesses momentos é muito doloroso, sabe? É muito difícil para nós. E eu tenho certeza que muitos de nós já passamos por isso. Muitos de nós já ficamos esperando alguma resposta. E a história de Jó, ela nos leva a pensar em uma situação onde foi simplesmente do nada, simplesmente do nada. Jó estava tudo bem, ele estava tudo bem com a família dele, estava tudo bem com os negócios, ele se dava muito bem com os seus servos, ele era um homem que estava tudo bem, e de repente tudo acabou, de repente tudo desmoronou, de repente todos os seus filhos morreram, de repente ele adoeceu, tipo, severamente, ele ficou muito doente, e era uma doença que era de se ver, ele não só sentia, mas era de se ver, ele estava com lepra em seu corpo, então era de se ver a doença dele, e foi literalmente do nada, assim que tudo aconteceu. Para Jó, foi simplesmente do nada, em um piscar de olhos, tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, até mesmo a saúde dele tinha definhado. E Jó, ele não sabia o motivo. E é nesse ponto que nós vamos focar, que Jó, ele não sabia o motivo. Nós que estamos só lendo a história, assim, leia lá o livro de Jó para você entender um pouco mais. Mas a gente que lê, a gente sabe que desde o começo foi Satanás que foi lá questionar a Deus sobre a fé de Jó. Ah, Deus, será que Jó não te serve só porque ele é rico, só porque ele tem muitos filhos, só porque ele está bem com todo mundo? Deixa só você tirar essas coisas para ver se ele não te deixa. Mas Deus,
ele conhecia o coração do seu filho. Deus, ele conhecia o coração de Jó. E ele disse com toda certeza, não, Jó não vai me deixar. Pode tirar tudo, ele não vai me deixar. E foi o que aconteceu. Então, para nós que temos essa visão de que foi Satanás, nós acabamos vendo com nossa, olha como Jó foi. Mas para Jó, imagine só, ele não sabia disso. Ele não sabia que essa conversa tinha acontecido. Ele não sabia que essa proposta tinha sido feita. Porque Deus não foi lá e falou para ele: olha, Jó, Satanás veio aqui e falou para mim isso e isso, ó. Então vai acontecer isso e isso na sua vida. Então, ó, já saiba que eu estou contigo. Não, não, isso não aconteceu. Ele simplesmente tudo acabou, simplesmente tudo desapareceu. E na mente dele, ele pensava que Deus estava irado com ele. Ele pensava que Deus estava castigando por algum pecado que ele tinha feito. E ele pensando: o que eu fiz, Senhor? O que eu posso fazer para te ter de volta? O que eu posso fazer, Senhor, para ter intimidade com o Senhor de novo? Era isso que Jó temia. Não ter intimidade, mais intimidade com Deus. Ele não poder mais falar com Deus, sabe? Isso é muito delicado de se ver e é uma atitude tão admirável, porque uma das primeiras coisas que nós pensamos quando nós acontece alguma coisa, ou quando nós caímos em pecado, é nos afastar de Deus. Mas Jó, ele tinha medo de se afastar de Deus. Ele pensava: nossa, Deus tá bravo comigo. Deus me perdoa, o que eu preciso fazer para te ter de volta, o que eu preciso fazer para voltar a ter essa intimidade. E era isso que os questionamentos, né, que já fazia. E tem alguns questionamentos muito interessantes que a lição trouxe, que está aqui na página 80, que é a primeira página do estudo, que é assim: como agir quando o milagre não chega? O que fazer quando a noite de lágrimas não termina? O que nós devemos fazer enquanto o milagre não chega? E esta pergunta, o que fazer quando a noite de lágrimas não termina, está relacionada com o choro dura uma noite, mas a alegria vem com a manhã. Então, o que fazer enquanto ainda está de noite? Enquanto eu ainda estou chorando? E é uma pergunta que nós devemos fazer isso. Nós devemos nos fazer essas perguntas de: o que eu tenho feito enquanto o meu milagre não chega? Enquanto a minha promessa não se cumpre, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida, com o tempo que Deus me deu, enquanto o milagre não chega? Será que eu estou me preparando para receber esse milagre ou será que eu estou apenas reclamando de que esse milagre não chegou? Será que no momento que ainda é noite de lágrimas, eu estou realmente só chorando e reclamando o quanto eu ainda não tenho as coisas, ou eu estou chorando aos pés do Senhor? Sabe, na história de Jó, mostra que a oração, ela foi uma chave para ele. A oração, ela foi uma ferramenta de cura para ele. E é assim que deve ser na nossa vida também. A oração deve ser uma ferramenta de cura em nossas vidas. Porque nós vemos em toda a Bíblia história das pessoas que no momento de guerra, no momento de sofrimento, no momento de tristeza, elas recorreram em oração, elas recorreram ao Senhor. Tem muitos exemplos, como por exemplo os salmistas, né, que muitas vezes eu citei aqui nos estudos. Os salmistas, eles estavam ali tristes, angustiados, sendo perseguidos. Quantas vezes Davi estava ali à beira da morte e orava ao Senhor, e logo ali Deus já trazia uma paz para ele. Também temos a rainha Esther, que ela foi muito sábia. Ela pediu para que todo o povo orasse, e não só orasse, mas orasse e jejuasse. E ela fez isso, ela e as servas dela e todo o povo. Ela levou todo o povo em oração, levou as servas dela em oração, e ela orou ao Senhor, pedindo um escape, pedindo que Deus a ajudasse. Nós temos também Ana, né, que orou muito para poder ter o seu filho. Nós temos Daniel, né, que, nossa, aconteceu tantas coisas com ele e ele foi livrado pela oração, pela intimidade com Deus. Davi, nós temos Sansão, entre outras pessoas, né, entre outros personagens que no momento de aflição eles oraram ao Senhor. E às vezes aos nossos olhos não foi um escape, mas eles tiveram paz, porque Davi,
ele ainda continuava sendo perseguido, Davi ainda continuava sendo procurado para que viessem o matá-lo, né? Mas ele sentia paz quando ele orava, ele sentia paz quando ele ia ao encontro de Deus, assim, neste momento de oração, neste momento de devocional, onde ele se encontrava angustiado, mas ele entregava tudo nas mãos de Deus. E então é isso que nós devemos nos lembrar, que nestes momentos de dor, nestes momentos de sofrimento, nesses momentos em que Deus está em silêncio, nós não devemos parar de orar. Nós devemos, pelo contrário, orar ainda mais, orar pela presença do Senhor, orar pelo Senhor por discernimento. Devemos simplesmente orar, conversar com Deus, porque é essa conversa que nos traz essa paz, é essa conversa que nos traz intimidade. Como você pode querer ter intimidade com alguém que você não conhece? Como você pode querer conhecer alguém sem conversar com ele? Então, orar a Deus, ela deve ser a nossa primeira reação mediante o problema. Vamos aqui fazer uma leitura no livro de Jó, capítulo 2, só o versículo 10. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Aqui Jó está respondendo à esposa dele, né, a mulher dele. E é uma coisa muito interessante. Se nós aceitamos as coisas boas de Deus, por que não as ruins? E se nós estamos com as mãos abertas para os presentes de Deus, por que não também para os aprendizados, para as provações, para as correções? Por que nossas mãos também não estão abertas para receber isso? Se nós estamos com os ouvidos atentos para ouvir as coisas boas de Deus, nós estamos com os ouvidos atentos para ouvir sim ou ouvir o não, por que nós também não deixamos nossos ouvidos atentos para quando é apenas uma brisa, para quando é apenas o vento soprando? Porque nesses momentos que nós estamos apenas ouvindo o vento, a nossa fé, ela está sendo moldada. Porque a fé, ela não é pelo ver, a fé não é pelo tocar, mas sim pela certeza da presença de Deus, mas sim pela certeza da existência de Deus. E a fé é isso, é esperar por aquilo que você não vê, por aquilo que às vezes você não sente, mas por aquilo que você tem certeza, que é a presença de Deus. E nós devemos desejar que a vontade de Deus seja feita, porque às vezes nos nossos momentos assim que nós estamos querendo uma resposta, nós devemos não querer o que é óbvio, o escape óbvio, mas sim que a vontade de Deus seja feita. Às vezes a vontade de Deus é aquele milagre que você está pedindo, mas não agora. Ou às vezes a vontade de Deus não é aquele milagre, entendeu? E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se ela é boa, perfeita e agradável, por que eu quero colocar as minhas mãos? Porque eu quero pedir do jeito que eu quero, e se não for do jeito que eu quero, não tá bom. É Deus quem sabe, é Deus quem tem a razão. Então está nas mãos dele. Nós devemos deixar nas mãos dele. Deus, ele queria provar que Jó, ele não mudaria. Deus queria provar para Satanás e também para as outras pessoas, para nós que estamos lendo, que Jó ele não mudaria a sua fé em Deus. Mas e você? E eu? A nossa fé, ela muda perante as situações? A nossa confiança em Deus, ela muda perante as situações? Eu posso falar por mim que muitas vezes eu falhei. Muitas vezes eu deixei de acreditar, eu deixei de confiar. Em momentos em que eu estava muito triste, eu deixei de acreditar nas promessas de Deus, deixei de confiar nas palavras que Ele mesmo tinha falado para mim. Mas em certos momentos que eu não ouvia a voz de Deus, eu não sentia, sabe, os arrepios, sabe quando a gente tá no culto cantando louvor, ou em algum momento, assim, muito espiritual, e você sente arrepio, assim, de seu coração, parecendo que está ardendo, e você começa a chorar. Tinha momentos em que eu estava triste, onde eu não ouvia a voz de Deus, onde eu não sentia esses arrepios ao cantar louvores, eu não sentia meu coração acelerado, eu não sentia essas coisas. Mas a questão é a perseverança, é continuar. E nesses momentos em que eu não estava sentindo, não estava ouvindo,
Eu fiz algo assim, eu falei, vamos lá. E eu fui ler a Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia e a gente entende que Deus, ele não se mostra só falando com a gente, ele não se mostra só nos arrepios, só no coração batendo forte, mas Deus, ele também se mostra no convívio natural, no, no estar perto, sabe? No ser íntimo, no ser próximo, mesmo sem se ver. Porque é sobre isso que a fé fala, é sobre aquilo que nós não conseguimos ver. E às vezes você não vai sentir, às vezes você não vai ouvir, mas isso não anula a presença de Deus. Porque Deus não é sentir, Deus é estar com Ele, é a presença dEle. Deus, Ele não deixa de te amar no silêncio. Deus, Ele não deixa de estar com você no silêncio. No momento em que você não estiver sentindo, não quer dizer que ele não está ali. Quando você estiver no seu quarto com a porta fechada, mas ainda assim você está orando, você está cantando, você está lendo a Bíblia, mas você não está sentindo o coração queimar, você não está sentindo aquele arrepio, você não está chorando, não quer dizer que Deus não está ali. Não quer dizer que Deus não está com você, não quer dizer que Deus não te ama mais, mas só quer dizer que Deus quer impulsionar a sua constância. Deus quer que você continue, mesmo quando você não sentir, você sentindo ou não, você chorando ou não, você se emocionando ou não, você ouvindo a voz dele ou não, você é constante, você é íntimo, você é próximo. Porque essa constância, esse continuar orando a Deus, mesmo quando não se ouve, mesmo quando não se sente, nos traz para mais perto de Deus, nos faz mais íntimos. Isso é ser um amigo próximo. Isso é ser um amigo íntimo de Deus. É eu não precisar apenas ver coisas brilhando, é eu não precisar apenas de grandes milagres. Ele já está aqui. O Espírito Santo já habita em mim, sabe? E isso também nos traz algo muito importante, que é a paciência. A presença de Deus nos traz paciência, a constância, o buscar a Deus todos os dias nos traz paciência. E é com essa paciência que nós esperamos que a vontade de Deus seja feita. É com essa paciência que nós esperamos o nosso milagre. Aqueles questionamentos do começo de quando agir, como agir enquanto o milagre não chega, é agir orando, buscando a Deus, buscando intimidade. E mesmo que o milagre não aconteça da forma que eu, Esther, imaginei, da forma que você imaginou, saiba que o melhor foi feito porque foi feita a vontade de Deus e que a presença dele, que é a melhor coisa que nós poderíamos procurar, é a melhor coisa que nós poderíamos ter, nós já temos. Ele nunca se distancia, ele nunca nos deixa, e é nisso que nós devemos pensar. Nos momentos que ele está em silêncio, ele não se afastou de nós, ele só está nos ensinando a continuar caminhando. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por este estudo, obrigada por nos mostrar mais uma vez que a Tua presença é constante, que o Senhor nunca nos deixa, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor deixou que esta pessoa viesse a esse vídeo ouvir um pouco mais da Tua palavra, que o Senhor deixou, Pai, que esta pessoa se aproximasse mais de Ti neste momento, Deus. Eu não sei, Pai, se este momento é de dia, de noite, de tarde, mas eu sei que esta pessoa, Deus, está Te buscando de todo o coração. Eu sei que esta pessoa, Pai, e talvez ela esteja angustiada, talvez esteja com medo, Pai, mas o milagre, Deus, vai chegar, porque o milagre, Pai, é a Tua vontade sendo feita, Deus. Pai, eu sei que o Senhor nunca nos deixou, o Senhor não, Pai, se afasta de nós. Nos momentos de silêncio, Pai, o Senhor nos quer ensinar, Pai, o Senhor quer nos trazer paciência, Deus. Então, Pai, que eu e esta pessoa, Pai, que está ouvindo, Pai, possamos produzir paciência, nós possamos, Pai, produzir constância com o Senhor, que nós possamos, Pai, ter intimidade contigo, em nome de Jesus. Amém. Que o meu coração e o seu permaneça hoje e sempre em chamas. Amém.